Seja bem-vindo a mais uma edição do Amparo Cast. Aqui, a pauta é Amparo. E esse mês de agosto, né, nós já tratamos aí de várias coisas que tratam não só da saúde, falamos de eventos, falamos de um monte de coisa aqui, mas agosto também é o mês onde a gente lembra da importância da amamentação. E hoje a gente está trazendo aqui uma figura que já veio para o nosso podcast lá no comecinho. Se você olhar as edições anteriores, vai lembrar da Dalila, a enfermeira Dalila. E hoje também temos a dentista, estou aqui com ela, a Célia Regina Sincock, lá da unidade do Silvestre. A Dalila já se apresentou. Aqui a gente tem como tradição, não eu contar um pouco da história do entrevistado, mas o entrevistado contar um pouco da vida dele na Prefeitura de Amparo. Seja bem-vinda, Célia. Conte pra gente um pouco como que surgiu o Amparo, a Prefeitura de Amparo na sua vida. Muito obrigada, é um prazer estar aqui participando desse espaço tão rico em questões técnicas do nosso trabalho. Então, eu entrei na Prefeitura de Amparo em 94. Na verdade, quando eu vim prestar o concurso, eu nem sabia onde ficava a cidade. E acabei ficando, e eu sou apaixonada por saúde coletiva, e aí eu direcionei toda a minha formação para a saúde coletiva. E já estive em vários espaços, vários lugares dentro da prefeitura, e agora eu tô lá na unidade do Silvestre como dentista da estratégia de saúde da família. Muito bom. Dalila, parceirona de muito tempo aí sua, não? Parceira, de muito tempo. Muito bom. Nós trabalhamos juntas na primeira unidade que nós duas trabalhamos, no São Dimas. Perfeito. E a gente já se parou e reencontrou várias vezes, né, Célia? Sim, com certeza. É sempre um prazer reencontrar a Dalila. E esse mês de agosto... Prazer reencontrar, sempre né? reencontrar, né? Isso faz parte das nossas vidas. Né? Tem uma música, acho que é da Maria Rita gravou, que é do Milton Nascimento, que é o Encontros e Despedidas, né? Fala muito, né? Quando a gente sempre encontra aquele amigo, aquele parceiro de vida, aquele parceiro de trabalho, enfim. Mas o papo nosso é o Agosto Dourado, tô certo? A importância da amamentação. Vamos começar contar um pouquinho da história dessa data, para o pessoal entender um pouco esse nosso podcast. Então, na verdade, o Agosto Dourado começou em 1992, quando houve mundialmente aquela determinação de cada mês abordar uma questão, né? E aí ficou para o mês de agosto esse tema. E aí ele está dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável do planeta, que... entre outros, tem a erradicação da fome, ações sustentáveis, etc. Então, já é de bastante tempo atrás, uma tradição já, o mês de agosto, a gente abordar a questão da amamentação. Exatamente. Então, a gente está falando de alimentação saudável. A amamentação. A importância de se amamentar. Uma pergunta-chave que eu acho que todo mundo começaria com isso. A gente tem que começar com essa, Dalila. Então, o leite materno é o melhor alimento e o mais completo alimento para o bebê. Perfeito. Então, isso não tem dúvida, tem pesquisa, tem debate, tem discussões inúmeras. E toda mulher que tiver oportunidade de amamentar, ela vai estar oferecendo o melhor alimento para o bebê. Nenhuma fórmula, nem o leite de vaca, nem o leite de cabra, nem as fórmulas que tem de todo preço hoje em dia, nenhuma conseguiu chegar numa fórmula sequer parecida com leite materno. Então, a amamentação, a mãe só deve abrir mão de amamentar quando tiver uma razão muito forte para não amamentar. Amamentar é um ato de amor, né? É uma demonstração de amor. A primeira demonstração de amor que a mãe tem, né, é de tomar a decisão da amamentação. Tem período correto para iniciar a amamentação? Sim, tem a hora de ouro que a gente fala, né? Que é logo a partir do momento que a criança nasce, na primeira hora, ela deve ser colocada
no ventre da mãe. Então, é Perfeito. até uma cena muito bonita de se ver no YouTube, talvez você consiga. A criança consegue subir, se arrastando até o peito da mãe, e ela abocanha a auréola da mama. E é o período que a criança tem o maior estímulo neurológico para pegar a amamentação. Então, é aí que ela vai sentir o cheiro da mãe, se sentir o mais próximo possível de quando ela estava no ventre materno. Então, isso é muito importante. Logo ali na primeira oportunidade, logo na primeira após hora. o nascimento. Por isso que é tão importante a criança ter essa oportunidade logo no primeiro dia de vida. E aí, quanto mais cedo ela é colocada, maior as chances de uma amamentação ter sucesso. E é muito importante nesses primeiros dias que vem o colostro, que é um leite meio transparente, que ele parece uma coisa meio aguada, mas ele tem lá na sua composição uma série de substâncias que protegem a criança, parecido com uma vacina. Não é uma vacina, mas ele tem uma ação de proteção muito importante nessa fase. Muito bom, é incrível a perfeição, né, do ser humano, dessa criação que é o ser humano. Mas também tem as lendas, né, Dalila? Essa questão também de a mãe achar que o leite é fraco, existe isso ou é mito? É mito. Mas existe mãe que deixa de amamentar porque acredita nessas questões. Perfeito. Então, eu queria mostrar, Fica à vontade. Moisés, não sei se eu vou conseguir. Aqui a gente tem um material só para a gente ter ideia, né? Então, a gente está falando do primeiro dia de amamentação. E a mãe, ela vai... Eu estou chegando no dia aqui. Ela tem uma expectativa, né? Principalmente a mãe do primeiro filho, né? Ela tem uma expectativa que vai nascer o neném e que a mama vai encher de leite, né? E, na verdade, não é assim que acontece, né? Então, a criança precisa sugar a mama para chegar um estímulo no sistema nervoso para responder com produção de leite. Esse é um processo. Quanto mais a criança suga, mais leite produz, né? Então, se a mãe não coloca o bebê para sugar, não vai produzir leite. Mas aquela expectativa que eu vou ter um tanto de leite, que o neném nasceu e a minha mama já vai ficar super cheia, não é assim. Então, só para a gente ter ideia, essa argolinha, ela mostra como que é a evolução do estômago do bebê. Então, olha, no primeiro dia, o estômago é essa bolsinha mínima, um pouquinho maior que a polpa do meu dedo. É a tolerância que o bebê tem para cada mamada. Esse leite, ele não tem volume. Ele tem substância, vamos colocar assim, né? Super nutrientes, né? Super nutriente, isso. Esse é o colostro. Então, é essa quantidade. E é essa quantidade que o bebê suporta. Então, ele não vai mamar uma quantidade enorme no primeiro dia. E aí a mãe começa a ficar apavorada, porque, mas parece que o leite não desceu. Parece que o leite não desceu. E ele está descendo a quantidade que o neném precisa. Na proporção exata. O leite materno, ele não é igualzinho desde o dia que nasceu até o dia que a criança tiver 2 anos. Ele vai mudando à medida da necessidade da criança. Ele é individual, é para aquela criança. Tá? Então, passado 3 dias que a criança nasceu, aumenta a tolerância dela à quantidade de mamada, porque, olha, o estômago da criança já triplicou. Então, aí a partir do 3º dia já tem um volume maior. Em quanto tempo ele triplica de tamanho, Dalila? 3 dias, terceiro dia. Então, é uma evolução muito rápida, né? É rápido. Aí, depois, no 10º dia, ele aumenta mais de tamanho. Nesse intervalo do 3º para o 10º dia, é que acontece a descida do leite. Tá. Então, a descida do leite acontece entre o 5º e o 7º dia. Então, olha, e o estômago vai crescendo. O neném cresce
Proporcional. Ele cresce muito rápido nos primeiros 3 meses de vida. Então, olha, cresceu aqui. Depois, com 30 dias, é que ele vai ter um estômago que vai suportar uma quantidade de 100, 120 ml por mamada. Antes disso, ele não suporta, né? Então, as mamadas são poucas e mais frequentes. Então, a mãe às vezes fala assim, ai, mas o meu nenê, ele mama a noite inteira sem parar, porque o meu leite não está sustentando. Ele está mamando o que ele suporta em cada mamada. Perfeito. Então, às vezes a mamada é de 1 em 1 hora, é de Sim. meia em meia hora. Nos primeiros meses de amamentação, nos primeiros dias de amamentação, é preciso que a gente tenha essa consciência, né? Então, pode ser a noite inteira mamando, pode ser o dia inteiro mamando, pode ser a cada 1 hora, e não tem horário para o bebê mamar. Então, ele vai mamar a hora que ele tiver fome. Então, ele vai chorar, vai oferecer mamar. O que preocupa é ficar muito tempo sem mamar. Muito tempo ele não pode. E o que é muito tempo, mamar Danilo? frequente, pode. Muito tempo, mais que 3 horas. Muito tempo é mais do que 3 horas. Mais que 3 horas, é. E é mesmo, né? A gente que já se você teve pensar esse... que tem uma oferta deste tamanho, né? Sim. E então aí a gente precisa ficar atento. Essas orientações, Moisés, toda mãe recebe quando ela procura a unidade de saúde logo depois do nascimento. Perfeito. Tá? Então a gente, o nenenzinho nasce, ela já sai com orientação de procurar a unidade de saúde para fazer o exame do pezinho. Neste dia do exame do pezinho, ela vai ser ofertado um agendamento de consulta Perfeito. com o enfermeiro, justamente para fazer essa orientação a respeito da amamentação, a respeito dos cuidados com o coto umbilical e observar ganho de peso. Então, todos os cuidados que o recém-nascido precisa. E recebe mais uma oferta de agendamento pro dentista da unidade, que vai fazer a avaliação de como que está a linguinha, se a criança consegue posicionar bem a linguinha, se tem a linguinha solta para amamentação, quais são os cuidados em relação à boca para amamentação. E a gente espera muitíssimo que as mães aceitem esse agendamento, porque muitas vezes elas não aceitam. E a maioria dos problemas de amamentação que acontecem, que às vezes até interrompe a amamentação precocemente, são por problemas que acontecem nos primeiros 10 dias de vida do bebê. Perfeito. E essas observações que o profissional, né, o dentista, também faz para a mamãe. Mas como que é essa realidade do dia a dia? A mãe de hoje em dia tá com... eu não vou usar, eu ia usar o termo paciência, né? Disponibilidade. Mas disponibilidade para tudo isso? Então, acho que quanto melhor for a orientação que a gente possa oferecer no pré-natal, maior a disponibilidade dessa mãe. Então, Perfeito. por isso que as equipes de saúde insistem tanto na importância do pré-natal com o médico, enfermeira e com o dentista. Certo. Porque a mãe tem que fazer alguns preparos, tanto físicos quanto internos, para dar conta de fazer a amamentação, né? Então, é orientada a pega do bebê, como que ela pode fazer o preparo da mama enquanto está gestante. Na questão odontológica, a gente faz o tratamento da gestante para que ela não tenha cáries na boca, que possam transmitir para o bebê quando ele tiver dente. Então, é um processo longo, mas constante no posto de saúde mais próximo da casa da gestante, né? E aí, assim, quando a mãe chega, a gente avalia a linguinha. Alguns bebês podem ter dente neonatal,
que aí a gente precisa avaliar e ver o que pode ser feito naquela situação. E assim, eu acho que a orientação, tanto no pré-natal quanto nesses primeiros 10 dias de vida, podem fazer toda a diferença. Então, a orientação é sempre que as pessoas estejam abertas para todo esse novo aprendizado. E eu tenho uma percepção de que quando a mulher está gestante, ela tem essa abertura. De ser um momento novo na sua vida, que traz muitas transformações. Então, ela tem essa abertura, eu tenho essa percepção. Muito bom. E a gente... Pode falar, Danilo. E a gente... Quando a mãe, a gestante é preparada já durante o pré-natal para a amamentação, ela tem uma facilidade maior para lidar, né, lidar, com as situações. Porque assim, a amamentação é importantíssimo para o bebê. Sim. Né? É importantíssimo. Não tem nenhuma discussão que a amamentação não seja adequada. São raríssimas exceções. Mas não é fácil. Sim. Né? Então, se a gente falar que amamentar é uma coisa fácil, né, e a mãe não estiver preparada para a amamentação, ela vai se frustrar. Né? Então, tem algumas situações que são difíceis e são passageiras. Pode citar algumas delas? Os primeiros dias, né, de vida do bebê, a frequência que o bebê mama. A mãe, ela já tem uma insegurança, né, em relação ao cuidado, se eu tenho leite, não tenho leite, se vai descer o leite, se não vai descer, né? Então, tem aí uma espera muito grande e tem um receio, e tem uma insegurança da mãe nos primeiros dias de vida do bebê. E isso é um dificultador, né? A questão dessas crenças, desses mitos, que o leite é fraco, que precisa completar o leite, que o bebê está chorando muito, também interfere. Então, toda vez que a mãe oferecer uma complementação do leite, ela interfere na produção do leite materno. Porque o leite materno, ele é produzido a partir da sucção. O bebê precisa sugar para produzir mais leite. Né? Então, se a mãe complementa a mamada, ela interfere na produção futura. Então, não tem indicação de complementação. É preciso ter mesmo a consciência que o bebê vai chorar mais vezes, né? Intervalo de tempo menor. E esses primeiros dias são dias de paciência, né? E adaptação, né? A família dá retaguarda. A adaptação da mãe com o bebê, eu falo sempre para as mães assim, que o primeiro mês no fim do primeiro mês, ela já deve estar mais adaptada com o bebê mais adaptado com ela, com relação ao tanto de estímulo que ela oferece e o tanto de leite que vai descer. Então, e que é muito importante esse feedback. Uma questão que a Dalila fala que não tem leite, nem fórmula, nada que substitua o leite materno, que tenha a mesma composição, tem uma figura ilustrativa, assim, que eu sempre explico para as mães, que a mama, ela é uma glândula que produz o leite. Então, eu falo para elas, imagina que lá na sua mama tem um monte de garrafinha todas viradas para trás, né? Então, assim, como se a base da garrafinha tivesse virada para trás. Aí, o primeiro leite que sai dessa garrafinha é um leite mais transparente da hidratação, que é super importante em todas as fases da nossa vida, a hidratação. No meio da garrafinha tem a porção proteica e lá no fim, eu falo para ela, imagina que no fundo da garrafinha tem a gordurinha. Então, o que vai fazer o bebê ganhar peso é ele tomar essa garrafinha inteira. Então, por isso que é importante que a cada mamada a criança esvazie aquela mama, aquele peito. Por quê? Toda essa composição diferente tem um porquê de existir, a hidratação, o ganho proteico, o ganho de peso. E nem uma fórmula, nem um leite, nem uma mamadeira vai ter toda essa composição equilibrada do jeito que é a mama. Jamais.
sem chance, né, Dalila? Outra coisa, Moisés, que interfere na amamentação é a gente chama de pega, tá? Então, o bebezinho, ele precisa, o recém-nascido, ele precisa pegar certo a mama, abocanhar certo a mama, para ele conseguir sugar, tá? Então, eu vou abrir aqui, ó, olha, aqui, nessa parte central, esses cachinhos aqui é onde produz o leite, são as glândulas. Aqui nessa parte central ficam bolsinhas que estocam o leite produzido. Estoca o leite produzido nessa parte central. Então a gente pensa que nós estamos aqui, ó, aqui é a mama e aqui é onde está a bolsinha. Então o bebê, né, ele precisa pegar a mama toda. Então, ele precisa pegar a mama e a auréola toda. E abrir a boquinha e abocanhar o bico da mama todo. Então, quando o bebê vem e ele só pega esse pedacinho aqui, a pontinha, ele fica tentando sugar, Tá. Aí ele traumatiza esse lugar, Perfeito. ele machuca esse lugar e ele não está pegando o reservatório. Aí a mãe começa a ficar nervosa, porque a mama começa a doer, machuca e o leite não desce. Então, este é um cuidado que precisa tomar. A criança, na hora de colocar na mama, precisa abrir a boquinha da criança. O lábio de cima virado para cima e o lábio de baixo virado para baixo. Abocanhar, boquinha de peixe, né? E aí ela vai vir com a linguinha aqui embaixo e vai fazer a pressão necessária pro leite descer, tá? Que perfeição, então, cara. quando faz essa pega certa, o leite desce e é uma mamada eficiente. Agora, o bebezinho, às vezes, a gente tem tendência à lei do menor esforço. Então, o bebezinho abre a boquinha pequena, pega a pontinha e tenta mamar assim. Sim. Então, este é um dos grandes problemas, que começa a machucar o mamilo. E nesse caso, se a mãe for pro posto de saúde, ela vai ter essa orientação, não, Dalila? Vai. A ideia é justamente essa, por isso que é tão importante nos primeiros dias de vida a equipe de saúde e a gestante estarem bem próximas. Essa é a nossa expectativa, Moisés, que a gente espera que elas cheguem Que lá aconteça. para a gente conseguir fazer, porque Essa para a orientação. gente interessa que as mães amamentem, porque é saúde amamentar. Sim. Tá? Sim. Então, o leite materno tem muitas e muitas vantagens, né? Mas essa questão de proteção, Não tem o que substitua, nenhum né? leite tem. Uhum. Nenhum leite tem condição de oferecer proteção contra as doenças que o leite materno tem. Sim. Né? Outra coisa é a medida certa. Então, sabe, eu falo para o pessoal, para as gestantes que fazem pré-natal na unidade que eu estiver trabalhando, eu explico para elas o seguinte: quando a gente vai comer, você vai comer, você come um prato de feijoada, bem caprichada, Sim. bem caprichada. Deita e dorme, super satisfeito o dia inteiro, não é? Sim. Se você fizer um prato com uma colherinha de arroz integral, bastante salada, uma carne na medida certa, uma colher de feijão, você vai trabalhar, vai seguir tua vida e vai ter que fazer a tua próxima refeição dentro do teu horário, né? Com qual dos dois pratos você está melhor alimentado? O rico em nutrientes. O rico em nutrientes, né? Então, a diferença dessas outras fórmulas que são usadas dorme. é justamente isso. São fórmulas que têm bastante proteína e tem bastante gordura. Então, é como se a criança, o recém-nascido, comesse um prato de feijoada. Aí ele come aquele tanto e ele amolece e dorme bastante. Aí a mãe começa a achar que o leite dela é fraco. Mas o leite não é fraco, o leite dela está na medida para saciar nem até precisa. a próxima refeição que ele precisa.
Mas não é só isso. Fique à vontade. Então, além dessa vantagem de ser o leite na medida, ele tem uma questão de estímulo de crescimento também, Sim. né? Então, assim, o desenvolvimento da face, dos lábios e da língua, ele se completa com a amamentação. Então, Perfeito. se você olha uma criança mamando, é frequente você ver a criança suando. Ou a gente orienta sempre deixar a criança tranquila, sem muita roupa, porque aquilo é uma ginástica para a criança. E aí, se você oferece a mamadeira ao invés do peito, a mamadeira não faz essa ginástica necessária que os músculos da face precisam. Tá. Então, o desenvolvimento fica prejudicado. Então, isso é mais uma das questões que a amamentação ajuda no nosso desenvolvimento. Então, ela completa o desenvolvimento da face. E uma outra questão que me veio é assim, eu sempre falo para as mães, o peito está pronto, você não precisa esquentar, não precisa ferver, você não precisa de sacolinha, né? Então, tem até a questão ecológica mesmo, né? De que você tem uma ação natural. A gente tem que levar em conta a questão de custo. Então, assim, as fórmulas, elas têm um custo muito elevado. No princípio da primeira semana parece pouco, porque você vê o volume do estômago da criança, mas à medida que a criança vai crescendo, vai aumentando a quantidade do leite materno que ela precisa. Eu já fiz um cálculo, Célia, sobre fórmula, que a criança com 3 meses, ela vai estar mamando a quantidade de leite que ela precisa para as mamadas do dia. Uma lata de fórmula dá para 3 a 4 dias. Cada lata custa em torno de 40 a 60 reais. Então, se dá para 3 a 4 dias, uma criança com 3, 4 meses, ela precisa de 10 latas por mês. Estamos falando de R$400. 400 a 600 reais. Só leite. Fora a fralda, né? Sim. E todas as outras necessidades que a criança tem. E aí tem a questão do adoecimento, assim, que dentro das pesquisas que são Importante feitas falar disso. com leite materno, tem várias, até que a Sociedade Brasileira de Pediatria mostra que tem muitos fatores protetores de que a criança que mama no peito, ela está mais protegida, ela tem menos infecções intestinais, justamente por ser um material livre de contaminação. Então, não tem aquela coisa de que contaminou a mamadeira, contaminou a água, etc. É o leite, a mãe e a criança. Então, tem essa questão também, né, da proteção. Muito bom. E aí a mãe ganha. ganha porque assim, a criança ganha peso com a amamentação e é muito bonitinho quando você faz o acompanhamento a puericultura que a gente fala, que são aquelas consultas mês a mês, que a equipe toda acompanha a criança. Você vê a cara de satisfação dessa mãe quando a criança ganhou um peso, tá com aquelas dobrinhas, com as bochechinhas que o leite materno traz. Então, assim, isso é muito satisfatório na questão da mãe se sentir diferente daquele princípio que ela fica insegura, que ela precisa de um apoio maior da equipe. Lá pelos 3, 4 meses, essa mãe já deslancha sozinha. Aí, a hora que ela vê o ganho de peso do bebê, o sorriso vai daqui a aqui. Ela sai ostentando, assim, o peito, a criança. É muito bonitinho, né? Sim. Tem um período para que, claro, a gente vai diminuindo ou finalizando esse período de amamentação. Como que é essa situação? Só para a gente caminhar para o final. A recomendação é que a criança seja amamentada exclusivamente com o leite materno até os 6 meses de idade. Exclusivamente nem água, nem chá, nem fórmula, nem suco. Nem fruta. Nem fruta, é exclusivo. O leite materno é o alimento completo para a criança até os 6 meses de vida. Depois começa a introdução alimentar. Perfeito. E a mãe, se for possível,
recomenda-se que ela mantenha a amamentação até os 2 anos. Natália, a gente acertou, hein? Minha esposa, acertamos em tudo nessa parte aí. A Helena... E eu posso falar que eu sou prova de acompanhar esse processo. Confesso que na hora que você estava mostrando o tamanho do estômago ali da criança, caiu até uma lágrima aqui, porque a gente lembra dessa fase, né? E é exatamente isso. Aquele primeiro momento bate aquele aperto. Mas será que ela tá comendo o que ela precisa? E você vê como a informação faz diferença. Sim, e acho que você tocou num ponto que é super importante, que eu sempre falo para os pais, né? Quando a gente tá mesmo no pré-natal odontológico. Quem não tem peito, apoia. Então, assim, se as pessoas que estão em torno da mãe, que não amamentam, devem apoiar. Então, assim, ficar à disponibilidade, prestar atenção na questão de que amamentar dá muita sede, traz um copo d'água e tá amamentando mama. Então, assim, isso é muito importante, o apoio da família em torno da gestante, da puérpera, na verdade, né? Olha, Moisés, para mãe, o aleitamento materno, logo depois do parto, naquela hora ouro, né, ele é um fator de proteção, de prevenção de hemorragias pós-parto. Tá? Então, isso é importante também que as mães saibam. Outra coisa, as mulheres que amamentam, elas têm fatores de proteção contra o câncer de mama, de útero e de ovário, tá? Então, é importante também que a amamentação não é só é uma doação, né? Sim. Mas da a mãe com certeza, ganha. mas ela também tem ganho. E tem a questão prevenção para os dois. Isso. Para os dois. A criança ganha peso e a mãe perde peso. Porque quando a mulher amamenta, aumenta muito o metabolismo dela. Perfeito. Então, ela consegue recuperar o peso anterior com mais facilidade. No meu caso, a Natália perdeu peso. Quem ganhou peso fui eu. Você, né? Dá pra ver. Muito bom. Olha, Moisés, outra coisa que é importante falar também para as mães, que é direito das mulheres amamentar. Perfeito. Tá? Então, toda mulher que... Assim, mas fala que eu tenho que amamentar até 6 meses, mas eu volto a trabalhar com 4 meses. Como é que faz, né? Então, toda mulher que no pós-parto, que esteja amamentando, ela tem direito a 1 hora por dia, liberação de 1 hora por dia para o trabalho. Tá? Então, ela pode organizar da forma, entra mais tarde, sai mais cedo, aumenta a hora de almoço, o que for possível para ela manter a amamentação da melhor forma possível. A partir dos 6 meses, não é exclusivo, mas até os 6 meses é. A mulher que amamenta também, ela pode congelar o leite materno. É uma grande sacada. Né? Então, quando a gente está se preparando para voltar para o trabalho, né? Então, uma estratégia que, ao invés da gente ficar experimentando leite para ver qual que vai ressecar, qual que vai pegar, qual que a criança vai aceitar, ela pode começar a pensar em ordenhar o leite, guardar em recipientes congelados. Quem vai cuidar da criança vai aquecer em banho-maria e vai oferecer para a criança. Tá? Então, essa é uma estratégia que consegue prolongar a oferta do leite materno. Muito bom. Esse podcast tem dica, tem prevenção para o filho, para a mãe, tem muita coisa. Teve alguma coisa que a gente não falou ainda, amores? Eu quero falar uma coisa também do leite materno. Você viu que a gente gosta, né? Sim, eu gostei muito. Então, porque o leite materno, quando a gente fala de ato de amor, né?
e da relação da mãe e do filho, outra coisa muito importante é que o leite materno, ele é a amamentação, ela é uma forma de favorecer o contato mãe e filho, né? Sim. Então, a criança que amamenta no peito, né? Que ela está em aleitamento materno, quem pode alimentar essa criança é só a mãe. Ninguém mais pode. Se estiver usando um outro tipo de oferta, né? Qualquer pessoa pode pegar a mamadeira e colocar na boca do bebê. Então, esse ato de optar pelo aleitamento materno é também uma forma de trazer a criança mais para o contato mãe e filho. Fortalecer Fortalece o vínculo entre a mãe e o bebê. E até a distância entre o olhinho do bebê e o olho da mãe é o que a criança enxerga nos primeiros dias de vida. Uhum. Isso é muito legal, né? Então você vê que a natureza é perfeita. foi criado para a gente amamentar. Sem dúvida. Perfeição. Queria agradecer demais por esse papo. Espero que a gente tenha conseguido abordar e trazer para você, ouvinte, para você que acompanha a gente tanto no YouTube, no Facebook da Prefeitura, também aí no Spotify. Esse papo super legal que tratou da amamentação. Eu sei que dá pra a gente falar umas 3 horas sobre isso, porque as duas meninas são empolgadas e entendem sobre o assunto. Mas você que acompanha, obrigado, Dalila. Obrigado, Célia. Imagina, foi um prazer estar aqui. Um prazer foi meu. Muito legal a gente poder ter um papo assim nesse mês de agosto, que também tem aí como foco a amamentação. Você, mamãe, procure, de repente está com dificuldade, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Continue aí cuidando de você e do seu filho. A gente volta semana que vem no Amparo Cast, que você já conhece. Aqui, a pauta é Amparo.